Olá pessoal, e sejam todos bem-vindos a esse nosso primeiro efeito futurista. Olá pessoal, e sejam todos bem-vindos a esse nosso pequeno efeito futurista. Ou, juntando todos os efeitos, que estou fazendo novamente, né? Repetindo que nem aquele último que eu havia dito, que ia estar fazendo alguns juntando todos os efeitos, que é mais ou menos uma mesclagem de todas as aulas que já aprendemos ou que temos conhecimento, e estaremos usando todo esse processo para fazer uma única aula, que é fazendo um efeito já pronto assim. Você vai pegando algumas imagens e construindo um efeito, né? No caso aqui, esse efeito futurista, que nada mais foi feito com imagens que já havíamos usado em outras aulas, técnicas que já havíamos usado em outras aulas, e uma técnica nova, ou pode ser uma montagem nova que vamos aprender nessa aula. Se vocês ainda não viram a outra aula do Juntando Todos os Efeitos, sugiro que vão na descrição desse vídeo e venham o enunciário de aulas citadas e dê uma olhada nela. Garanto que você vai gostar tão bem o quanto esta. Tudo bem? Para se fazer esse efeito, primeiramente fazeremos uma pequena seleção, né, de molduras, mas no caso aqui eu já tenho aqui algumas pré-determinadas, que você pode encontrá-las também no nosso pack, essa moldura entre outras, mas deixa eu explicar um pouco mais sobre esse efeito. Ele, como você pode ver, está numa espécie de lousa onde são colocadas notificações, entre outras coisas também, como lembretes de algum evento, ou qualquer outra informação que queira estar pondo, né? Esses murais ficam mais ou menos expostos em corredores, mas enfim, não detalhando tanto quanto esse mural, né? Mas vamos direto ao assunto mesmo. É, Esse aqui é o resultado final desse efeito. Nada muito avançado assim, mas quem olha pensa que foi meio que difícil estar sendo feito esse efeito, mas mostrarei nessa aula aqui que não é. Pois bem, vamos abrir essa espécie de moldura ou mural no Photoshop para podermos estar trabalhando nela. Pois bem, depois de aberta, colocaremos aqui os primeiros moldes que vamos estar utilizando. Que no caso aqui é primeiro os nomes, que é Reme, e Productions, mas essa palavra eu colocarei depois no segundo passo. Primeiro trabalharemos com a palavra Reme. A primeiro momento, coloque primeiro só a inicial do nome, que no caso aqui é o H. Logo depois vão em traçado, coloquem ele no valor de mais ou menos 3 pixels e na cor branca. Depois em sobreposição de degradê, com o ângulo em 44 graus e a escala no máximo. E essas cores que estou utilizando aqui são meio que uns tons que eu achei aqui nos meus bancos de dados. Não sei se eu baixei pela internet ou eu mesmo que fiz. Está aqui faz tempo. A última mudança que eu fiz, pelo que eu percebi quando fui abrir esse degradê, foi em 2010. Então eu acho que talvez eu tenha feito ou tenha baixado de algum site terceirizado assim. Bom, depois de aplicarmos essa sobreposição de degradê, vamos em sombra projetada. A cor poderá ser preta, ou opacidade tá 75 mesmo, se quiser estar mudando pode mudar. O ângulo 45 e as outras caixas marcaremos 2, 0 e 5 mesmo, ok? Agora, resumidamente, vou falar um pouco da sombra, né? Dessa sombra projetada aqui, que vai ter que deixar essa caixa de luz global marcada. Porque assim, como nós vamos estar sempre aplicando outras letras, também outros efeitos como o logo do Photoshop, enfim. Resumidamente, como esse vai ser um ambiente, né, a luz vai bater sempre em um determinado ângulo. E quando ela bate neste objeto, formará uma sombra em um determinado local. Então, essa sombra variará dependendo da posição do objeto. Então, assim, resumidamente, deixe essa opção de luz global ativada para se você for estar aplicando vários objetos numa única imagem. E for ter sombra também eles. Para a sombra ficar igual para todos, ok? Bom, depois de aplicar esses efeitos nessas letras, o próximo passo é formar uma frase, como uma frase que você queira, aliás, né? Entretanto, não poderá ser em uma única camada de texto. Terá que ser meio que individual mesmo.
pelo fato que ao término você terá que rotacionar as letras, como viram no exemplo mostrado no começo dessa aula. Então, façam o seguinte, clicam na letra e logo em seguida, com a tecla Alt pressionada, arraste para qualquer lado. E assim teremos uma cópia dessa mesma letra, já com os efeitos tudo aplicado. Esse método de pressionar Alt e arrastar a letra é o mesmo que clicar na letra e apertar Ctrl J. Só que apertando Alt fica mais eficaz o trabalho e mais ágil também. Depois de você duplicar a letra, tente formar uma frase que você queira. No caso aqui eu vou formar Hammer, então eu colocarei 6 letras, 6 Hs, né? E tente mudar a posição deles também, assim, deixando meio que sobreposto entre a outra letra, ok? Aí você verá qual efeito ficará melhor para você. Ao término de você estar arrumando suas letras, ficará dessa forma. Uma única letra em uma única camada. Para melhorar, agora basta você editá-las, colocando o nome que se encaixa na quantidade de letras duplicada, ou que se já tiver formulado uma frase antes, coloque essa frase nessas linhas duplicadas aí. Agora só resta mudar a sobreposição de degradê para variar entre elas, para não ficar tão repetitivo, usando uma única cor que você queira, né? Ou que signifique algo. Uma cor escura e uma cor de tom médio, mais ou menos. Se você preferir, pode estar baixando esse pack que eu já havia feito, né? Com esses degradês. E você pode estar mudando também as cores deles para ficar mais homogêneo o seu efeito. E se for uma frase muito longa, você teria que adaptar um pouco os degradês para não ficar muito repetitivo, ok? Senão fica também meio que cansativo, a pessoa está olhando aquela mesma cor, então fica meio que desgastante o efeito. Então tem que sempre estar melhorando ele. Bom, ao término dessa frase Hammer, como vocês podem ver, o efeito ficou bacana. Não foi muito complicado, pelo que eu acho, né? Então agora eu vou partir para a frase Productions. E será o mesmo processo. Irei duplicar as leias várias vezes até formar essa mesma frase. Então não tem muito o que está sendo explicado aqui. Agora, com esse passo finalizado de duplicar leias, arrumar o nome e tudo mais, colocaremos nesse nosso mural o que queremos passar para quem estiver olhando. Um lembrete ou uma informação. No meu caso, é um lembrete que mudamos os dias das aulas do YouTube, que era postada todo domingo, para toda quarta. Então é essa informação que eu quero passar nesse lembrete. E para caprichar um pouco mais nesse panfleto, você pode estar fazendo como eu, pegar uma folha A4 ou um papel cartão e fazer um esboço simples e em seguida escaneá-lo e passar para o Photoshop. Bem, esse aqui foi o meu desenho que fiz, algumas setas e uma espécie de ajuda para pôr no texto, né? Em seguida, pegue a ferramenta de laço ou qualquer outra ferramenta de seleção, selecione o objeto que você quer e faça um pincel nele, né? Ou seja, você vai lá em editar, definir proteção de pincéis, dê um nome que não é opcional, aliás, que é opcional, né? E faça o mesmo com as setas ou com as outras informações que você tenha desenhado na folha. Bom, aqui, como eu já tinha feito, foi esse o resultado que deu com o meu pincel, como vocês podem ter percebido. Ficou as linhas suaves, preta, bem legal. Mas como eu quero algo meio que carto mesmo, eu vou reforçar essas linhas com a ferramenta de caneta. E como vocês podem ver, ficou dessa forma após eu ter reforçado. Se você quiser deixar do jeito que ficou, legal. Prossiga para o próximo passo, que é voltar para a tela do efeito que estamos praticando, né? E aplique esse pincel nela, numa camada separada. E logo em seguida preencha com uma cor que você queira. Não precisa ser exatamente azul, né? Mas tente dar tente deixar o efeito homogêneo assim. E também naquela parte lá em cima, você coloca uma cor mais escura para dar uma sensação de profundidade. Que esse papel está se dobrando para trás do mural. Então cada detalhe faz uma diferença e tanto. Ao término dessa parte, basta você continuar preenchendo os espaços vazios do efeito. Não precisa ser todos, como eu estou fazendo aqui, né? Agora eu vou estar pondo o logo do Photoshop e Illustrator junto com os nomes dele com algumas setas. E um papel atrás. Bom, você não precisa estar preenchendo todos os espaços vazios, pode deixar como está mesmo.
Mas só para dar uma continuidade nessa aula, eu colocarei mais algumas informações aqui. Bom, pegarei essas imagens dos logos dos dois produtos da Adobe que também tem aqui, que é o Photoshop e Illustrator. Vou estar fixando nessa tela e pondo aqui os nomes deles, né? Essa parte aqui já é meio que não precisa de muito conselho para estar fazendo. Basta olhar que já provavelmente saberá o que está sendo feito, ok? Como disse, é uma aula juntando todos os efeitos, então tudo que vocês viram na aula anterior está sendo posto aqui. Bom, se vocês não viram a outra aula que eu já fiz sobre esse mesmo assunto, juntando todos os efeitos, onde eu fiz um banner bem legal que está sendo mostrado aí, é só vocês clicarem aí na descrição do vídeo em aulas pronunciadas. Tá lá esse link para essa aula, você pode estar vendo, e foi bem legal também. Bom, ao término dessa parte aqui, agora chegamos na parte onde eu estava querendo um desinício da continuidade a ela, que é fazer um efeito meio que papel amassado nessas informações aqui. Vou estar demonstrando como se coloca esse papel amassado aqui nesse banner que eu fiz aqui em cima, divulgando para que dia mudou as aulas do YouTube. Bom, vocês têm assim três opções, ou seja, três tonalidades de cores que eu já havia preparado para esse papel, que é uma normal, né? Outra com tons médios e outra mais escuro. Aí você vê qual que você quer e aplica o seu efeito. Eu pegarei essa aqui com tons médios e aplicarei nesse banner aqui de divulgação, né? Você faça uma seleção no objeto, ou seja, nesse banner, e logo em seguida, com a camada do papel amassado selecionada, clique lá embaixo em máscara de camada. Logo em seguida, pode reduzir um pouco a opacidade e mudar o blend mode para luz indireta, ou sobrepor. Se isso não der certo, você pode estar mudando essas configurações do modo de mesclagem para outra opção que você queira, multiplicação, sobreexposição linear, você que vai decidir, de acordo com o que o seu efeito está pedindo. Bom, agora é com vocês. Apliquem esse efeito, né, em toda a sua informação, se você preferir. Porque assim, o básico, se você for colocar esse mural, se fosse real mesmo esse mural, dependendo do local onde você colocasse ele, ficaria de fato amassado algumas partes dele, porque alguém iria estar tocando e entre outras variáveis que podia estar acontecendo. Bom, agora é com vocês. Deixem sua imaginação fluir e criem outros efeitos com base neste que mostrei para vocês. E como vocês podem notar, esse foi um pequeno juntando todos os efeitos do que aprendemos no decorrer dessas aulas que se seguiram. Se vocês querem ver outros especiais que fiz, vejam também outro especial que eu tinha feito, juntando todos os efeitos, onde o resultado ficou incrível. Basta ir na descrição do vídeo, como já havia dito, no tópico em aulas citadas, está lá esta aula, para vocês poderem estar acompanhando também. Se ressaltam algumas dúvidas dessa aula, me deixem um comentário aqui, ou no Face ou no Twitter, ele está respondendo lá também. Ou também no site, também essa aula também está lá, em texto, para vocês poderem acompanhar tudo direitinho. Mais informações passarei no decorrer da semana de como estou arrumando lá o site, né? Tô meio que distribuindo alguns, meio que examinando que dias eu vou estar postando inspirações, freebies, packs, tutoriais diversos, entre outras coisas. Eu estou ainda acertando esses detalhes e logo logo passarei aqui no YouTube mesmo ou no Facebook um download para você estar baixando essa lista de pack, né? Esse pack contendo o cronograma do site e do YouTube, para vocês ficarem mais informados também. Enquanto isso eu não ajeito, né, enquanto não consigo arrumar esses pequenos convenientes,
Vou estar postando aqui aulas não que regulares, mais ou menos. Não será toda quarta, mas pretendo. Aulas de dicas não muito complicadas, né? Para também dar um tempo a mais para eu poder estar arrumando o site e entre outras informações também. Bom, sigam-me no Twitter. Agora estou com mais tempo para retirar dúvidas, meio que em tempo real. Tem coisas que vocês me pedem ajuda que nem eu mesmo fico pensando assim, né? Como vocês acharam esse defeito? Mas em todo caso, eu montei aqui uma aula que resolve qualquer problema com o Photoshop, que é a restauração do programa, da parte inicial dele. Assim como você instalou ele, virá daquela forma, que é meio que resetar as configurações. Ou seja, o cachê do programa, que ficou armazenando informações no decorrer do seu tempo de uso. Essas informações serão apagadas e com isso, provavelmente, o seu Photoshop voltará ao normal. Bom, para vocês verem essa aula, só ir na descrição do vídeo, em aulas citadas, está lá esse link para essa aula. E vocês vão poder ver alguns exemplos de defeito que dá no Photoshop, que eu demonstro, né, que eu simulo, aliás, mas que ocorrem mesmo, aí vocês podem estar tirando suas dúvidas lá também. Bom, qualquer outra sugestão de aula, mande para mim no Twitter, no Face, no site ou no YouTube. Estarei fazendo, né, elas, estarei anotando, aliás, praticando e depois fazendo o vídeo. Bom, então é com isso que eu me despeço aqui. Até a próxima videoaula de Photoshop CS6. Baixem o pack, aliás, que tem 3 imagens de papéis amassados e molduras. Entre eles também estão degradês, pincéis e também o resultado final. E os PSDs, esse que eu acabei de fazer e o PSD que fiz antes desse vídeo que vocês viram no começo da aula. Que está mais caprichado e tudo mais. Bom, baixem ele, compartilhem com seus amigos aí, divulguem o canal e até a próxima e tchau, tchau, pessoal!